Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo em Casa, essa série de encontros virtuais que a gente está fazendo com autores do Brasil, do mundo, de Minas Gerais, do interior de Minas. E hoje a gente tem a alegria de receber duas autoras muito especiais de Juiz de Fora. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura. Foi criada há 34 anos pelo jornalista e produtor cultural Afonso Borges. Vocês estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram do projeto. Sejam todos bem-vindos e vamos receber hoje Emanuele Ferrugini Ferreira e Wanda Ferreira, de Juiz de Fora. Bem-vindas, meninas. Boa noite. Boa noite, Emanuele. Manu. As duas são Ferreiras, são do interior. Interior, mais ou menos, porque Juiz de Fora é bem grande, né? Vocês têm parentesco? Todo mundo é parente em Juiz de Fora. Não, infelizmente não, né, Manu? Parentesco é só de alma mesmo. Somos irmãs de alma. A Manu falou, irmãs de coração. Achei bonito. Vamos começar, gente, falando, igual a gente tem feito aqui no Sempre um Papo, perguntando a vários escritores que têm passado por aqui nesse período, né, de pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo teve que ficar em casa, em isolamento. Como que vocês estão se sentindo, como que vocês estão lidando, né, desde o início da pandemia, na vida pessoal, no trabalho, e o sentimento que fica, né, de ver tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pode começar, Manu. Eu acho que de todos os meses que foram, né, assim, passando, por um misto de sentimento, né? Teve a época de a gente quase se desesperar com tantas notícias, com tanto alarde, né, que a mídia fez, mas a gente tem que filtrar um pouco disso e aproveitar o que de bom, né, veio pra gente. E no meu caso, eu acho que foi o tempo. Porque a vida sempre foi tão corrida, sempre tentando juntar coisas aqui e ali, e às vezes não tinha tempo para fazer tudo o que queria, né? Então a pandemia, se a gente pode tirar alguma coisa de bom das situações, é essa parte do tempo. Então eu tive tempo para minha família, tive mais tempo para cuidar do jardim aqui de casa, que minha mãe sempre cuidou e estava um pouquinho de lado. E daí vem as ideias, né? Porque você cuidando das plantas é uma troca muito boa. Tive ideias de alguns textos, escrevi contos, poesia. E eu acho que é isso. A gente tem que tentar ver de tudo ruim que acontece algo de bom, né? Porque a pandemia veio, está aí. Infelizmente, vidas foram perdidas, mas graças a Deus, muitas também, né? As pessoas tiveram uma segunda chance de se curar e de seguir com o caminho. Então, acho que a gente tem que tentar, a partir daqui para frente, melhorar como ser humano, né? Para a gente poder não repetir alguns erros com o planeta, com a natureza e com o nosso próximo, né? E você, Wanda? Bom, essa pandemia, né, e em conjunto com esse isolamento social, me oportunizou uma coisa que há muito tempo eu não fazia, ficar em casa. Porque até então a minha casa era um dormitório, porque eu saía cedo e chegava muito tarde. Eu sempre estudei, fiz cursos. A gente sabe que aquele que trabalha na área da educação está sempre fazendo alguma coisa, porque as coisas estão sempre mudando. E eu tive que aprender a mexer com vídeo, porque trabalhando com questão de aula, poder fazer aulas offline, estou lendo mais, escrevendo mais, entrei mais em concursos literários, né, em antologias, e assim, me resguardando, né? Porque eu acredito assim, aquele que ouviu as orientações que a mídia deu junto com o Ministério da Saúde, que se resguardou bem, né?
teve uma vantagem aí, mas aquela pessoa que não deu atenção às notícias, né? Assim, é doloroso, porque não são números, são pessoas, são pais, são mães. Então, isso doeu muito. E eu descobri uma coisa, que realmente eu não nasci para viver isolada. Eu sou muito comunidade, eu sou muito outro, eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar. E, para mim, está sendo difícil por este motivo. Assim, mas tem um lado bom e tem o seu lado ruim. Tudo tem os dois lados, né? Então, eu estou procurando aproveitar ao máximo, estudar mais, ler mais, me organizar mais, rever coisas que eu não tinha organizado há muito tempo. Eu tenho uma fila de livros para ler que eu ainda não li, porque geralmente quando eu vou em feira literária eu compro o livro, então não tem livro ali na fila para me ler, então alguns eu consegui ler, li outros que não era para ler, né? E assim, então, sobrevivendo. E uma rotina também que mudou é que a minha netinha agora vem para cá, para minha casa, para me ficar com ela, porque não está tendo aula. Assim, eu tive ela mais próxima, foi algo que eu não tive com os meus filhos, que eu sempre trabalhei muito. Então, assim, eu sempre fiquei com os filhos dos outros e nunca estive com os meus filhos constantemente. Eu estou tendo a oportunidade de estar com a minha neta mais tempo do que eu tive com eles. Tem esse lado positivo mesmo, né, que vocês duas citaram. Entrando agora um pouco na literatura, como que vocês duas encontraram a literatura? Escolheram a literatura para viver dela, né? Porque hoje em dia as duas trabalham como escritoras, a Wanda como contadora de histórias também, né? Então, assim, uma vida dedicada à literatura, mas como que isso tudo começou? Eu falo que eu sempre tive o sonho de ser escritora. Desde pequena, eu brincava de secretária, de às vezes médica, aquelas brincadeiras de criança, mas no fundo, era meu desejo assim de pequena. As minhas aulas de redação, que na época ainda era composição, eu adorava, né? Tenho nos meus cadernos ainda guardados aqui. Então, assim, a literatura para mim sempre foi muito presente, sempre tive muitos livros em casa. Então, acho que isso eu fui alimentando desde pequena. E quando eu estava no cursinho, teve uma professora de redação que ela dava as aulas de narrativa, ela usava a Mil e Uma Noites para explorar, né, os termos da narrativa. Então, toda a aula, ela contava um trechinho do livro, As Mil e Uma Noites, terminava naquele auge do conto, da história, e daí ela falava assim, bom, na próxima aula a gente termina e tal. E era uma aula só por semana, né, porque pré-vestibular. Então, aquilo foi me alimentando mais ainda. Eu falei, eu quero causar isso nas pessoas, né? E aí você vai lendo um livro ou outro, romances. Na época da faculdade, fiz faculdade de letras justamente para aprimorar minha escrita, que eu falei, se eu quero ser boa nisso. Então, eu fiz a faculdade de letras para isso. Então, eu lia tanto livros, né, obrigatórios, assim, que são mais clássicos, como muitos livros de romance policial, às vezes, Sidney Sheldon, Danielle Steele, Nora Roberts. Então, assim, eu sou bem eclética em relação assim, à leitura. Então, eu posso falar assim, que eu nunca larguei os livros, né? E a partir de 2012, através da leitura do livro Crepúsculo, que muita gente às vezes não gosta, né? Fala mal, mas não, eu simplesmente virei uma leitora voraz, justamente não pela história em si, vampiro e tal, mas pela maneira, a escrita da autora, que eu falei, é isso, aquela coisa de você estar lendo o livro e falei, não, depois que terminar esse capítulo, eu vou dormir. Termina o capítulo de uma maneira que você fala assim, eu não tenho como ir dormir sem saber o que vai acontecer depois. E a partir dali foram vários livros que eu fui lendo e aquilo só foi assim, se confirmando dentro de mim. E as histórias sempre surgiram na minha cabeça. Eu falo que eu não escolho o que eu escrevo. As histórias é que elas me escolhem. E uma que eu, assim,
foi, para mim, foi decisiva. Que eu falei, eu escrevi e falei, é isso aqui que eu quero fazer. Foi uma história que eu escrevi para minha avó materna, avó Elza. Eu cheguei na casa da minha avó morava sozinha, ela estava viúva, e ela era toda independente. Eu cheguei lá, ela estava com bermudão xadrez, tênis All-Star e uma camiseta, em cima de um banco, limpando a parte de cima da geladeira. Eu falei, pô, mas como assim? E eu olhei para minha avó e falei assim, minha avó tá igual um skatista. E a partir dali eu falei, minha avó é um barato. E aí foi uma das primeiras histórias um pouquinho maiores que eu escrevi, que eu falei, vai virar um livro. E aí a história tá aqui guardada na gaveta, que ela vai virar um livro. Não foi o primeiro que eu lancei, mas ela tá aqui guardadinha para dar uma melhorada, assim, para eu poder publicar. Então, assim, literatura para mim, eu acho que eu respiro ar e respiro literatura. Eu não consigo viver sem, né? A mente funciona quase que 24 horas pensando em ideias. Eu trabalho com salgados congelados, então a mão está ocupada fazendo salgadinho, mas a mente está voando. Então eu estou sempre pensando novas ideias. Às vezes eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Antes eu anotava, agora eu estou tendo que gravar áudio, porque está sendo assim o fluxo está sendo muito rápido, então a mão às vezes não acompanha. Então eu gravo áudio, depois eu transcrevo, e é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu espero conseguir tocar o coração das pessoas, encantar os meus leitores, como os grandes autores sempre me encantaram. E você, Wanda? Nos conte sua história de entrada na literatura. A minha entrada na literatura foi depois que eu comecei a contar histórias. Para as pessoas poderem entender isso, em 92 eu comecei a trabalhar em creche, com crianças de 2, 3, 4 anos. E em 92 não haviam livros para essas crianças, esses pequeninos. E eu comecei a ler os clássicos, e dos clássicos eu tinha que reduzir, e reduzindo, né? Adaptando para eles, eu comecei a contar. Mas aí a literatura me pegou mesmo, foi quando eu fui fazer a minha formação em normal superior, que foi em 2000. Em 2000, em 93, 94, porque eu não tinha formação para trabalhar com criança. E ali eu começo a descobrir a literatura de um outro olhar. Aí é onde eu conheço os Cadernos Negros, porque o meu PCC foi voltado para a Lei 10.639. Aí eu conheço Becos da Memória da Conceição, conheço Conceição Evaristo, Geni Gomes e outros mais. Conheço também o Júlio Emílio Brás e começo a ter contato com essa literatura, né, afro-brasileira, e me despertou. Mas a minha escrita, eu fui escrever mesmo depois de uns 10, 15 anos que eu estava contando histórias. Mas hoje em dia, sim, eu leio, né, as coisas que tem que dizer alguma coisa para mim, dentro da minha vivência, do que eu vejo, como eu vejo o mundo. Apesar de, sim, ser bem aberta para ler outras coisas, mas eu leio muito a questão do afrodescendente, a questão do negro, a literatura negra. E na infância, você ouvia muitas histórias, você lia? Como que foi sua infância? Ler, não. Na infância, não. Mas ouvir histórias... a minha avó, ela contava muita história. E muita história de assombração. Sabe aquela história para criança dormir, que ninguém dormia depois, porque não conseguia dormir? Então, a minha avó contava essas histórias para a gente. Principalmente para mim, porque eu dormia com ela. E as minhas irmãs tinham medo de dormir na casa dela, porque esses guarda-roupas antigos faziam barulho, abriam sozinho, então elas morriam de medo de dormir lá. Eu nem negava, eu adorava, porque ela contava as coisas, histórias que ela havia ouvido dos pais dela. E assim, eu gosto de ouvir história. Eu gosto de contar história, mas eu gosto mais de ouvir do que contar. Eu fico igual criança quando eu escuto uma boa história, quando a pessoa conta bem contada, eu fico até com a boca aberta.
E eu acho interessante a gente falar sobre isso, né, Manu? A importância de contar histórias para as crianças. O adulto também gosta de ouvir, mas saber ouvir e escutar na infância uma história instiga, né, igual essas lembranças que a Wanda trouxe, né, da avó, que ela nem imaginava ali na infância que seria uma contadora de histórias, né? Pois é. Eu falo, infelizmente, às vezes o adulto, ele escuta não para compreender, mas às vezes ele escuta para responder. E aí ele perde um pouco a percepção, né, do que está sendo falado. E às vezes ele deixa de lado o lúdico, né, que a história tem. E a criança, ela aceita muito melhor. Às vezes você vai falar que não pode colocar o copo em cima da mesa, na pontinha, porque senão o copo cai. E às vezes você conta uma história, olha, uma vez colocaram o copo ali, o copo caiu, e a criança presta atenção e ela imagina aquilo. Eu lembro que tinha um desenho, quando eu era menina, que o personagem, tudo que o pai e a mãe falava com ele imaginava. Acho que era Bob. Não me recordo agora qual era o desenho. Então ele imaginava tudo, e a criança tem esse poder, né? Tudo que você fala com ela imagina. Ontem mesmo, conversando com a minha sobrinha, ela estava com um sapinho na mão, e eu falei com o sapinho, ela colocou o sapinho de frente assim para a tela do celular, eu falei, o sapinho está com o bumbum sujo. Aí que a gente fala, está com fedor. Aí na mesma hora ela correu, foi no banheiro, pegou o papel que a minha irmã limpa ela, falou assim, vamos, mamãe, limpar o sapinho. Então a criança, ela tem essa inocência, né? Tudo para ela aumenta, ela cria, né? E infelizmente o adulto, acho que talvez pelo dia a dia corrido, né? Pela aquela pressão de trabalhar e dar conta de tudo, ele às vezes deixa de lado um pouco isso. E talvez, hoje eu tenho sim, certeza disso. Eu comecei a escrever pela literatura infantil. Eu usei uma linguagem infantil, mas não necessariamente eu escrevo para crianças, porque eu gosto de colocar, não digo que são ensinamentos, mas mensagens que faça a pessoa pensar. Porque justamente isso, na linguagem infantil, você aceita um pouco melhor, né? Às vezes tem ali um conselho, que se fosse um livro, tipo, faça isso, não faça aquilo, às vezes um livro de autoajuda, a pessoa fala assim, tá vendo? Já é algo que está tentando me ensinar, tentando aplicar na minha vida. E às vezes num livro infantil, aquilo está tão sutil que a pessoa lê e ela aceita um pouco melhor, né? Às vezes faz a pessoa parar um pouquinho para pensar na vida de uma maneira que talvez ela não teria parado se fosse numa linguagem assim mais direta, como num jornal, como num blog, num texto, num artigo, né? Então, eu acho que a literatura infantil, essa parte lúdica, né? Ela é muito importante. Eu acho que a Wanda também vai concordar isso comigo, porque ela tem os livros infantis, ela é professora. É engraçado como é que a gente consegue ver isso, que a criança, ela aceita essa vivência, né, assim, do que a gente tenta passar, né? Não sei, me ajuda aí, Wanda. Eu acho que a literatura tem, vocês podem concordar ou não, né? Esse papel também de trazer esses valores, né? Igual no trabalho da Wanda, ela traz a ancestralidade africana, né? Ela se posiciona com os valores que ela acredita e traz para a literatura dela, e assim, eu acho que no seu livro também, isso que você falou é muito importante, né, Wanda? Com certeza. Igual a Lu falou sobre essa questão dessa ludicidade, que a criança ela realmente está mais aberta, porque o faz de conta, ele é presente na vida da criança, né? O faz de conta, do brincar, que quando nós crescemos, ficamos adultos, nós chamamos de jogos. Caiu o nome, só muda, né? Mas que é a mesma coisa. Mas, Manu, eu ainda acredito que há muitos adultos que gostam de ouvir histórias. Tanto que
nessa minha trajetória, nessa minha vivência de contação de histórias, né, eu já esbarrei com muitos adultos que paravam na rua para perguntar o final da história, porque não conseguiu ouvir, porque estava com os alunos, ou porque estava com os filhos, e tinham que dar atenção, ou tinha que sair mais cedo, porque não podia ficar no evento até mais tarde. Então, com isso, eu acabei até montando um projeto que Sarau de Contação de Histórias, Leia JS, que acontecia devido ao isolamento social, não está acontecendo mais, né? Que era toda terceira segunda-feira do mês no Museu do Crédito Real. E essa questão dessa ludicidade ela é muito forte. O adulto, às vezes fica assim, eu não sou criança. Quando você chora, quando assiste um filme, é uma outra forma de contar uma história. Você vivencia a sensibilidade. Então, eu acredito assim, quando o adulto encontra um contador de histórias que toca na alma dele, ele se transforma em criança. Ele tem aquela regressão quando ele era um menininho, quando a avó, o avô contava, ele ouvia com um olhar atento, não só o olhar, mas os ouvidos atentos também. Então, assim, a contação de histórias, para mim, é uma das formas de chamar a atenção da criança para a leitura, para poder despertar. Tanto que nem eu acredito, devido às minhas experiências, a contação de história me fez querer ler. Então, se me fez querer ler, eu acredito que funciona. Sim, igual a questão da qual história que você vai contar. Eu trabalho em escola pública e as crianças das escolas públicas, elas são 80% negras. Então, eu vou trabalhar com o quê? Tudo bem, eu trabalho com os contos clássicos, mas eu vou procurar os contos que têm mais a ver com eles, que tenham personagens negros, que os personagens negros sejam protagonistas, que seja o escritor negro, que é o da literatura negra, ou que seja o escritor não negro, que tenha vivência com o negro, que escreveu sobre aquilo. Então, assim, a literatura é muito importante, a contação de história é muito importante. Ler é muito importante. E o que aproxima também a criança ou o jovem da realidade dele, né? Isso que você falou. Você traz o que é próximo da realidade dele para ele ouvir, para ele se interessar também, né? Porque eu vou contar uma história, se eu pego um livro e a criança não se vê, ela não se identifica. É uma questão de identidade. Então, se eu pego um livro que eu vou contar para o meu aluno que tem personagens negros, ele vai conseguir se ver. Agora, se eu pego um livro que não tem personagens negros, ele não se vê. Mas também não posso esquecer que eu não só tenho alunos negros, eu tenho outros alunos também. Então, tem que ser uma variedade. Você tem que variar, você tem que trazer tudo. Não só ficar somente nos contos clássicos, mas pegar outras coisas. Trabalhar com outro tipo de literatura, porque a gente tem tanta coisa boa. E outra coisa também, valorizar os nossos escritores nacionais. A gente tem muito escritor bom no Brasil. Tem escritor assim que é top de linha. Não interessa do que ele escreve. Ele escreve bem, ele é bom naquilo que faz. E tem os escritores, né, Manu, que recontam os contos que já existem também, os clássicos, né? Sim, e é legal isso, porque aí é outra visão, às vezes, né? Clássico é clássico, mas você falar de uma outra maneira, às vezes, mesmo às vezes outro ponto de vista, né, da mesma história, né? Essa questão da identidade que a Wanda falou é legal. A personagem do meu livro, né, a Luciana, nós tivemos a oportunidade de participar de algumas feiras, né, Wanda? De feiras literárias. E depois que eu lancei esse livro, as crianças, meninas, às vezes, que chegavam perto, às vezes até mesmo com um penteado parecido da bonequinha, com um brilho no olho de, tipo, eu tô ali, né, de se identificar mesmo com a personagem. Isso é muito legal.
E aí você faz a criança pensar que eu posso ser, né? Igual a Wanda falou, tem que mesclar, porque às vezes, tem o clássico, a Cinderela ela é loura. Então, às vezes a menina vai ler o livro, ela pode ser que ela não se identifica, mas pega um outro que tenha a personagem, né, o personagem parecido ou próximo a ela, que isso é o que a gente aprende, estudo sobre storytelling, e é assim, o que faz ser um personagem marcante, um bom personagem? É justamente a semelhança com nós mesmos. Então, não adianta você colocar um vilão que ele é totalmente mau, porque sempre tem alguém que tem alguma coisinha boa, né? A pessoa não é totalmente ruim, como não tem uma pessoa que é 100% boa, tem sempre um defeito, tem sempre algo que não coloque ela como imaculada na história. Então, assim, essa questão de se identificar, né, é muito importante para o leitor, para as crianças, né, que olham para o livro assim e se maravilham quando vê. Vou dar um recadinho aqui rapidinho, gente. A gente está no YouTube, como eu já falei, no Facebook e no Instagram. E aí a gente pede para vocês se inscreverem e receberem nosso aviso, né, do YouTube. Clicando no sininho, né? Todas as nossas lives chegam para vocês aí, para vocês não perderem nenhuma. Wanda, ainda nessa contação de história, você é professora, né, da oficinas de contação de história há mais de 15 anos. Tem algum segredo, assim, a gente estava até brincando aqui antes, conversando, que eu perguntei para Manu se ela também era contadora de história. Ela falou, conta as histórias dos meus livros, né, nas feiras ou nas escolas, mas eu sou tímida. Quem é tímido pode ser contador de história também, né? Com certeza. Qual o segredo? Você gostar de ouvir histórias e contar histórias. Sempre nos cursos de formação que acontecem na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, em Juiz de Fora, tá? Esse curso chama Encantadores de Histórias e ano passado foi a 5ª turma. Não tivemos esse ano por causa do isolamento social. Eu sempre faço a seguinte pergunta. São 3 perguntas. A primeira, qual tipo de contador de histórias você quer ser? Você quer ser o contador de histórias que conta histórias quando está reunido com a família, na festa da família com os amigos? O contador de histórias que conta histórias na sua sala de aula, envolve seus alunos? Ou contador de história profissional? Porque são 3 contadores diferenciados. Porque o contador de história que conta história para a família é aquele contador que não precisa de muito preparo, que não busca muito, lê muito, mas nem tanto. Agora, o contador de história que quer trabalhar com seus alunos, ele também tem que ter uma rebuscada bem grande. Agora, o contador de histórias profissional, ele tem que estudar. Inclusive, eu tenho a personagem Odara Dandara, que eu só conto contos africanos. Eu fiz a especialização em literatura e cultura afro-brasileira na UFJR por causa desse meu personagem. Porque até onde eu consegui ir sozinha, ler e tudo, eu fui. Mas chegou um momento que eu precisava de mais. Eu precisava de pessoas que tinham uma outra visão, uma outra reflexão sobre o assunto. Eu fui fazer. Então, mas o pilar mesmo é você gostar de ouvir e gostar de contar. Aí você tem que saber qual desses 3 você quer ser. A Manu citou um conto que a Wanda conta muito bem. Ela falou, você precisa de ouvir a Wanda contar o conto da cobra e o sapo. Você pode contar pra gente, Wanda? Posso sim. Era uma vez um sapinho. Todas as manhãs, esse sapinho ia para a beira da lagoa brincar com seus amiguinhos sapos? Evidentemente. E a brincadeira que ele mais gostava era o pique-esconde. Um dia, ele se empolgou tanto, mas tanto, mas tanto, que foi parar do outro lado de uma pedra que estava no meio do lago. Lá, ele encontrou uma cobrinha. Tss! Ai, que susto!
Travou? Ah, que pena. Ai, travou a Wanda, meu Deus. Tava tão bom, tava divertido. Ô, Manu, Ela é maravilhosa contando a história. vamos ver se a gente consegue reconectar com a Wanda aqui, para ela finalizar a história, recomeçar, né? Porque aí, mas fale um pouco então, vamos falar dos seus livros, né? Do livro que você citou, a sua personagem, que está aí atrás de você, e o segundo livro também. Vamos falar do Sapatinho Vermelho. A Menina da Sapatilha Vermelha, a história chegou para mim um dia que eu estava fazendo quibe. Eu brinco que o meu chuveiro e o dia que eu faço quibe são as minhas maiores inspirações. Mas eu tenho uma amiga que ela chama Luciana, e sempre quando antes eu trabalhava num restaurante, a gente tinha um restaurante, e toda vez que ela chegava, ela almoçava lá, que ela ia com a sapatilha vermelha dela, eu falava com ela, ai, a menina da sapatilha vermelha, brincava. Um dia eu ainda vou escrever um livro, a menina da sapatilha vermelha. E só isso. E aí depois, um dia, né, fazendo quibe, que... Ele pra mim? Ela voltou. Fui pra sala. Caiu. A gente vai ajustar de E aí novamente tem a uma Wanda. história sobre uma menina Só um minutinho, por favor. tímida e que ela... Espera um minutinho, por favor. Tá. Tá muito escuro? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Ô, Wanda, agora Oi. aguarda um minutinho que a gente vai terminar de escutar a Manu falar sobre a menina da sapatilha vermelha. Tranquilo. Aí a gente retoma a sua história desde o começo, pra gente não perder o Tranquilo. fio. Só um minutinho, Manu. A gente tá ajeitando aqui. Tá. Ao vivo é assim, né, gente? Aproveita, vai lá no YouTube, se inscreva no canal do Sempre um Papo. Siga a gente no Instagram, no Facebook para receber nossa programação. Tem nosso site também que está atualizado com os próximos eventos. Pode continuar, Manu. E aí, um dia veio a história. Eu falo que nem as histórias me escolhem assim. Eu não sei te falar assim, qual foi o link o que aconteceu que eu comecei a pensar, mas comecei a pensar na história de uma menina tímida, que sofria bullying, e que ela ganha um presente, que o presente muda a vida dela. E depois que eu desenvolvo primeiro na minha cabeça a história eu comecei a pensar o que pode acontecer, o que pode vir de obstáculo, para depois vir um desfecho. E aí eu parei tudo, falei com a minha irmã, que também trabalha comigo, olha, peraí que eu tenho que escrever. E aí eu já peguei o celular, falei, não vou nem escrever. Gravei um áudio com tudo que eu estava pensando. Quando eu finalizei o áudio, eu pensei, é a história da menina da sapatilha vermelha. E aí surgiu assim, eu consegui casar o título com a história, e surgiu a história da Luciana, uma menina muito tímida, que sofre bullying, é uma menina negra, que não tem muitos amigos, e ela ganha uma sapatilha vermelha no aniversário dela de 10 anos, e é que muda a vida dela, porque ela não sorria, ela era muito calada, e quando ela coloca a sapatilha no pé, que ela se olha no espelho, ela se acha maravilhosa, e aí ela começa a sorrir mais. Quando a gente vai pra rua sorrindo, a gente emite coisa boa e o mundo, né, manda coisa boa pra gente. E aí ela passa a achar que a sapatilha é mágica, porque fazia ela ficar bonita, né? E aí, depois ela descobre, né? Já vou dar um spoiler aqui. Lê um trechinho não era pra a gente, sapatilha. você separou um trechinho pra gente, né? Desse livro? Oi? Você separou um trecho do Sim, livro para sim. ler pra gente? Então lê pra gente um pouquinho. E aí ela descobre que a sapatilha não é mágica, que a magia está dentro dela, né? E aí, quem desperta isso nela é a dona Júlia, que é uma vizinha que cuida dela enquanto a mãe tá trabalhando. E a dona Júlia fala com ela, você é como uma lagarta, Luciana, que está presa em seu casulo com medo de enfrentar o mundo.
tudo que a gente transmite para o universo, a gente recebe em troca. O universo é como um espelho. Se você manda raiva, você recebe raiva. Se você manda medo, você recebe medo. Se você manda amor para as pessoas, você vai receber amor. E está na hora de você perder o medo e começar a se transformar para virar uma linda borboleta. E a partir daquele dia, ela nunca mais deixou de sorrir, com ou sem sapatilha no pé. Ai, que lindo! Vamos, Wanda, continuar nossa história? Vamos lá. Era uma vez um sapinho. Todas as manhãs, esse sapinho ia para a beira da lagoa brincar com seus amigos sapos, evidentemente. E a brincadeira que ele mais gostava era o pique-esconde. Um dia, ele se empolgou tanto, mais tanto, mais tanto, que foi parar do outro lado de uma pedra que havia no meio da lagoa. E lá ele encontrou uma cobrinha. Tss! Ai! Que susto! E esta cobrinha também, todas as manhãs, ia para a beira da lagoa, brincar com as suas amiguinhas cobras. Evidentemente, no início, eles se estranharam, se olharam. Eu, hein? Sai pra lá. Mas como eles eram crianças, logo fizeram amizade e brincaram pra valer. Brincaram tanto, mais tanto, mais tanto, e perderam a hora. Quando a cobrinha viu que havia perdido a hora, ai, a minha mãe vai brigar comigo. E o sapinho também. Ai, a minha mãe vai brigar comigo. Quando o sapinho chegou em casa, a dona Sapa estava lá no portão bem assim. Sapinho, sapinho, onde você estava até essa hora? Ah, sabe o que é, mãe? Eu estava lá na beira da lagoa, brincando com a minha amiguinha cobra. O quê? Mãe, mãe, ai meu Deus, tava lá na beira da lagoa, brincando com a minha amiguinha cobra. O quê? Mãe, na beira da lagoa, brincando com a minha amiguinha cobra. Sapinho, sapinho, acaso você não sabe que os sapos não podem brincar com cobras? Por quê? Porque os sapos não podem brincar com cobras. Mas por quê? Porque as cobras comem o sapo. Quando o sapinho ficou sabendo daquela novidade, ele ficou tão triste, mas tão triste, que nem quis comer a sua sopa de mosquitinho. Foi dormir com fome. Você acha que lá na casa da cobrinha foi diferente? Quando a cobrinha chegou em casa, a dona cobra estava no portão toda enrolada, bem assim. Cobrinha, cobrinha, onde você estava até essa hora? Ai, sabe o que é, mãe? Eu, tava lá na beira da lagoa, mãe, brincando com meu amiguinho sapo. O quê? Mãe, eu tava lá na beira da lagoa, mãe, brincando com meu amiguinho sapo. O quê? Mãe, eu tava na beira da lagoa, brincando com meu amiguinho sapo. Cobrinha, cobrinha, acaso você não sabe que as cobras não podem brincar com sapos? Por quê? Porque as cobras não podem brincar com sapos. Mas por quê? Porque as cobras comem os sapos. Quando a cobrinha ficou sabendo dessa novidade, mas ela ficou tão decepcionada que ela foi dormir com fome, se enrolou toda no cantinho e ficou lá. No outro dia, como era de costume, o sapinho foi para a beira da lagoa brincar com seus amiguinhos sapos, evidentemente. E a cobrinha foi para a beira da lagoa brincar com as suas amiguinhas cobras, evidentemente. Houve um momento que o sol brilhou tanto, mais tanto, mais tanto, que o lago parecia um espelho. E a cobrinha do outro lado conseguiu ver o sapo. E o sapo, a cobrinha. E eles se olharam e recordaram
do único dia que puderam ser amigos. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Muito bom. Valeu a pena a gente ter esperado você contar. E esse conto é conto africano também? É um conto moçambicano de tradição oral. Ele é recontado, né, em diversas formas. Agora eu queria que a gente... Muito obrigada, viu? Grata por ter contado o conto. Você também, de ter lido um trecho do seu livro, viu, Manu? A Manu tinha citado, foi você, Wanda, sobre a Liga dos Escritores, Ilustradores de Juiz de Fora, né? Que vocês duas são fundadoras, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Liga, né? Sobre esses autores, qual que é a função da Liga. Bom, a Liga, ela é composta por 25 autores. E como surgiu a Liga? A Liga foi um grupo de escritores que se reuniram para fortalecer o outro. Porque nós sabemos muito bem que para você ir numa feira literária, um stand ele é muito caro. Eu, Wanda, sozinha, e Manu sozinha não consegue financiar esse stand. Mas um grupo de pessoas consegue. Então, um fortalece o outro. E a Liga, além de participar de feiras literárias, também tem diversos projetos, né? Tem o projeto que é toda quarta-feira não, uma quarta-feira por mês, há uma live sobre contação de histórias. A última que teve foi uma contação de histórias de terror, Contos para Assombrar. A próxima agora vai ser dia 7 de outubro, que é só contação de história para criança. E também tem um projeto, que é o projeto que quem encabeça é o nosso presidente, o Arthur Laiso, que é as sextas-feiras, que ele só fala de escritores brasileiros, sobre escritores brasileiros. Esse é na sexta. Não, desculpa, gente. Na sexta-feira, ele entrevista escritores brasileiros. Às sextas-feiras, às 19h30, toda sexta-feira, no Instagram da Leia JF, que é a Liga de Escritores e Ilustradores de Juiz de Fora. E aos domingos, às 5 horas da tarde, ele fala sobre os nossos escritores brasileiros. É bem legal. E nós temos também o Sarau de Contação de Histórias, no caso, quem coordena sou eu, mas nós estamos parados, que acontecia toda terceira segunda do mês no Museu do Crédito Real. Obrigada. Você quer completar sobre a Liga, a importância da Liga, falar alguma coisa sobre esse assunto, Manu? Desses projetos É importante, né, essa reunião e essa união dos escritores, né? Há poucos dias, pesquisando sobre a literatura mineira, eu descobri que a Academia Mineira de Letras ela foi fundada em Juiz de Fora pelo Machado Sobrinho e depois transferida para Belo Horizonte, né? Então, assim, a história literária de Juiz de Fora ela é muito forte. Temos muitos autores bons, né? Poetas, pesquisadores, que escrevem contos, crônicas, romances. E, às vezes, a possibilidade de um autor independente se lançar na mídia não é tão fácil como um autor que, às vezes, tem um respaldo de uma grande editora. A gente sabe que o que uma editora sobrevive é venda. E, às vezes, para criar um autor para a mídia é um pouco difícil. Então, às vezes, eles preferem alguém que já tenha um público, que já tenha seguidores, que já tenha um nome. Então, nesse sentido, a gente fica um pouquinho em desvantagem por correr muito atrás de um patrocínio, de uma editora e não conseguir. Então, essa reunião dos autores independentes faz a gente ser, né, algo ou alguém um pouquinho maior do que individualmente. E a gente teve a oportunidade, com a Liga, de participar de diversos eventos. A gente participou em Resende, no Rio de Janeiro, participamos
Em Juiz de Fora mesmo teve a Bienal, em Além Paraíba a gente foi numa feira, nós participamos em Ubá. Então, assim, foram vários eventos que a gente teve a oportunidade de ir com a Liga, pelo nome da Liga. Então, eu acho que realmente é muito importante a gente, os autores se unirem para conseguir mostrar, bom, a nossa literatura é essa, a nossa literatura é forte e estamos presentes, lê a gente que vale a pena, sabe? Tem algo de bom que a gente quer passar para o nosso leitor. Aí eu queria que a Wanda comentasse agora sobre também um projeto que reúne autores, né, Wanda, que é o Segundas da Negritude. Bom, Segundas da Negritude é um projeto que eu coordeno, que são personalidades negras que fazem a diferença dentro da sua comunidade. Artistas, políticos, na área da educação. Eu dei início a esse projeto aqui em Juiz de Fora. Eu fui fazer uma pesquisa para ver sobre os negros que se destacam em Juiz de Fora e eu encontrei só 3. Isso eu fiz pela internet, olhando, procurando como é que está essa situação aqui em Juiz de Fora. Eu encontrei o Edmilson, que foi o meu professor, ele é pós-doutor na UFJF, e a Ana Torquato, que faz parte do meu grupo de escritores também, na Leia JF, e eu falei, gente, cadê o povo? Eu conheço gente boa, que faz trabalhos assim, que tem um impacto muito legal dentro da sua comunidade. E o que eu pensei? Eu pensei assim, não, vou fazer alguma coisa, porque eu sou muito a questão da comunidade, do grupo, de um segurando na mão do outro, ninguém larga a mão de ninguém. Então, eu vou fazer um projeto que possa reunir os seguidores desse pessoal e os meus seguidores, para que a gente possa fazer uma rede, para que outras pessoas conheçam esse trabalho. E são trabalhos riquíssimos, são trabalhos de alta qualidade, e são pessoas desconhecidas, pessoas que fazem, mas não são reconhecidas, não são vistas. Esse foi o meu maior objetivo, é o meu maior objetivo, que eu não penso em parar com esse projeto, eu penso em estender ele. E as pessoas me mandam vídeos, esse vídeo ele fala do que ele faz, o que aconteceu com ele, né, nessa pandemia, nesse isolamento social, como é que ele está fazendo, né? E assim, coisas maravilhosas mesmo, experiências lindas. E também a questão de como ele vê a situação do negro em Juiz de Fora. E com isso, já está do 13º entrevistado. Eles enviam os vídeos para mim, eu monto e posto toda segunda no meu Instagram. Wanda Maria Fê. Eu tive a oportunidade de ver alguns, parabéns, viu, pela sua iniciativa, pelo trabalho, né? Eu acho que é um trabalho de pesquisa mesmo, né? Você está reunindo ali um trabalho muito bonito de pesquisa, né? Dessas pessoas e dando voz, né? Aproveitando a sua rede, né? Para disseminar. Eu queria te pedir, Wanda, agora para falar também do seu livro, né? Além de contadora de histórias, a Wanda tem um livro de poesia. Mostra ele pra gente. Sentimentos. Alô. E também que você... Oi? O meu primeiro livro é um livro infantil, que é O Julgamento, do João Giló. Que esse livro aqui, como eu conto história há muitos anos, tem uma história da Lúcia Caça-Santa, que é o João Giló, das mais belas histórias, um livro antigaço. E essa história, quem já havia me ouvido contar, sempre pedia para me contar. Então, eu sei que sempre quando eu vou em algum lugar, alguém vai me pedir essa história para contar. E eu respondo as pessoas que me acompanham. Respondi, no caso, né? Porque o João Giló, ele caça o galo e esse galo foge. O galo fica em cima da torre. E todo mundo pergunta, o que esse galo faz quando desce da torre? Aí eu dou continuidade. Agora o galo tem nome, é o Godofredo. O Godofredo vai na floresta amazônica. E aqui eu reúno diversos personagens do nosso folclore brasileiro.
fiz uma pesquisa e encontrei personagens que eu nunca havia ouvido falar. Esse é o meu primeiro. Esse é o meu segundo, depois eu vou recitar 2 poemas, tá? Mas aí o terceiro. O terceiro é a revogação do julgamento. Porque quem leu esse livro mandou mensagem para mim dizendo: Wanda, coitado do João Giló, não vai dormir nunca mais, é um absurdo isso. Nós temos no nosso folclore brasileiro um personagem chamado Jurupari, que ele faz as pessoas terem pesadelo. E essa foi a sentença do João Giló. Não consegui dormir mais devido à intervenção desse personagem. Aí eu venho e revogo. Mas o João Giló, para ele, comer carne na sexta-feira da paixão não é problema nenhum. Porque ele passeia em todas as culturas. Que é bem o brasileiro. Que dá mais valor a certa cultura e a outra não. João Giló, ele tem os avós paternos, que é africano e indígena, e os avós maternos, que é europeu e africano. E aí, o que acontece aqui? Toda essa mistura, ele conhece todas as culturas, ele chama os avós para revogação. E vem todos os seres mitológicos do mundo todo. E há uma confusão aqui que, esse ser mitológico não pode estar, aquele não pode. E os avós falam que não, pode sim. Porque o João Giló, ele passeia por todo esse conhecimento, por toda essa mitologia. E o meu livro, né, de poesia, esse é um livro de poesia, que é o livro Sentimentos, que eu faço homenagem aos meus filhos. A capa é minha filha. A quarta capa é o meu filho com a minha nora. A minha nora está grávida, a Alice, que hoje tem 2 anos, que é a Alice, minha netinha, que é do Alice do País das Minhas Maravilhas. E tem um poema aqui, que eu vou ler, que eu fiz para o meu filho, porque esse livro, ele fala da minha vivência de mulher preta, mulher negra, que criou os filhos sozinha, porque é uma diferenciação de propriedade. Eu escrevo com propriedade a experiência, a vivência que eu tenho. Essa vivência de mãe que criou os filhos sozinha. E a Manu escreve lindamente essa vivência, né? Dessa convivência que ela teve com esse personagem, que ela transformou num livro. E esse poema que eu fiz para o meu filho, que é Sem Convite, o poema. Sou aquele que ninguém esperava. Nem mesmo minha mãe. Simplesmente cheguei. Fui formado num relacionamento conturbado, desajustado e apaixonado. Simplesmente cheguei. Cheguei para ficar. Para bagunçar a casa, para mudar os olhares, para transformar pensamentos, para que todos mudassem as suas rotinas ao seu redor. Simplesmente porque cheguei. Quem sou eu? Eu sou o filho da mãe solteira, da mulher abandonada pelo seu par. Eu sou o filho que o pai abortou e a mãe não. Eu sou aquele que um dia irá dizer: eu te amo, mãe. E o meu filho me disse isso um dia. Meu filho foi meu parceirão até hoje. Sim, me ajudou quando eu tive que começar a estudar. Minha filha tinha 3 anos, ele tinha 14 anos. Era ele que buscava ela para mim. Era ele que cuidava dela para mim. Então, o que ele fez por mim, hoje eu faço com todo carinho para minha neta. Hoje em dia, os papéis se inverteram. E ele me ajudou muito, muito mesmo. Ele é aquele homem que arruma a casa, passa a roupa, lava a roupa, cuida de criança. Ele que traz ela para cá, para mim ficar com ela, vai para buscar a esposa. É um homem com alma feminina, um homem de 1,90 m, 100 quilos, que luta Muay Thai, mas é um homem delicado por dentro. Lindo poema. Ser homem é muito mais além que se possa imaginar. Linda e história. O segundo poema, que esses dois são os 2 poemas chaves do meu livro, que é um livro que eu compartilho as minhas dores, as minhas alegrias, os meus anseios, as minhas esperanças com vocês, que é uma ancestralidade. Ancestralidade eu vou recitar, porque ele mora dentro do meu coração. Eu queria ter asas, só para pular de nuvem em nuvem, escorregar no arco-íris, misturar-me entre as cores, mas eu sou de muitas cores.
Sou a cor da filha da terra que foi capturada no laço. Sou a cor daquele que foi trago à força contra a sua vontade. Eu sou a mistura do colonizador com seu colonizado. Mas eu sou isso e muito mais. Mas há muitos que me definem apenas pela cor da minha pele. Quem que eu sou? Eu sou a resistência dos meus ancestrais. Wanda Ferreira. Que lindo. Grata, Wanda. Muito forte, muito bonito seus poemas. Manu, vamos falar do seu outro livro. Nosso tempo já está quase esgotando. Eu quero que você fale do seu livro Sumiço do Sol. Só um comentário, né? Para ver a força da Wanda, se tem um filho maravilhoso desse, é porque tem uma mãe maravilhosa dessa, Sim. né? Muito importante isso. Bom, na verdade, meu primeiro livro foi que eu lancei, né? O Em Busca do Sol, A Menina da Sapatilha Vermelha, eu lancei o ano passado. O Em Busca do Sol é um livro que eu coloco no personagem do Sol alguns questionamentos que às vezes a gente mesmo tem, né? O ser humano. Hoje a gente vê tanta gente com depressão, tanta gente que tem problemas de relacionamentos, né? E eu coloco no Sol a figura de alguém que não se acha importante, alguém que pensa em sumir do mundo, pensa em fugir. E aí é o que ele pensa. Ele acha que ele não é importante nos dias de hoje, ele some. E aí os amigos se unem para ir em busca do Sol. E nessa viagem eu coloco... o Sol mostra como que era antigamente, que ele já foi considerado um deus, que tem monumentos espalhados pelo mundo todo em homenagem a ele e à Lua. E enquanto eu vou contando, né, essa viagem temporal, a Lua se reúne com o Senhor Vento, com as estrelas, e vai em busca dele. E aí, no finalzinho, quando encontra ele, e ele vê que ele realmente tem amigos, né, ele dá o recado. Vocês têm razão, eu sou importante, mas quero que saibam uma coisa também. Vocês todos são muito importantes para mim. Obrigado por se preocuparem comigo. Provaram serem amigos verdadeiros. E é disso que o mundo precisa hoje em dia. Da união das pessoas, da solidariedade de um para com os outros. Sozinho nós não somos felizes. Precisamos de amizades verdadeiras e devemos manifestar nosso carinho e gratidão a tudo e a todos, sem exceção. Obrigado, amigos, por não me abandonarem. E aí a Wanda disse, né, que ela é da comunidade, que ela viu que na pandemia ela não consegue viver isolada. Ninguém é feliz sozinho, né? A gente precisa de alguém por perto para nos auxiliar, estar junto com a gente.